Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a votação da PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Repórter Marília Ribeiro agora chegando. Por que os parlamentares optaram então por esse adiamento, hein, Marília? Boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Eles alegaram, segundo os parlamentares, para eles poderem ter mais tempo para poder analisar os textos. Acontece que na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, há um pacote com 4 textos que afetam diretamente o Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, que foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, é o que proíbe decisões individuais de ministros da Suprema Corte possam suspender a eficácia de leis e de atos dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e também do presidente da República. O relator dessa proposta era o deputado federal Felipe Barros, mas, segundo a presidente da CCJ, Caroline de Toni, ele acabou pedindo para ser substituído, pois ele não estaria aqui em Brasília para poder apresentar o seu parecer. A justificativa que ele utilizou foi que ele estaria em agenda com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o lugar ficou o deputado Marcel Van Hatten, que apresentou o seu parecer e, segundo ele chamou esse parecer de equilibrado. Os demais textos que também estavam pautados para serem analisados na CCJ também acabaram sendo adiados. E agora, para quando é que vai essa nova análise? Quando é que vai acontecer? Tiago, a gente ainda não tem uma data definida, uma data marcada, mas acontece que a presidente da CCJ, Caroline de Toni, disse que isso deve acontecer na segunda semana de setembro. Isso porque marca outra semana de esforço concentrado aqui na Câmara dos Deputados, que está fazendo esse regime de esforço concentrado, algumas semanas presenciais, outras de forma remota, por conta das eleições municipais. Muitos deputados estão retornando para o seu estado para poderem ajudar nessas eleições que acontecem em outubro. Mas voltando aqui para o nosso assunto, para essas propostas que estão na CCJ, elas começaram a ser desengavetadas, começaram a caminhar aqui na Câmara dos Deputados logo após uma decisão do ministro Flávio Dino, lá do STF, de suspender essas emendas parlamentares. Acontece que nesse meio tempo, Executivo, Legislativo e Judiciário acabaram entrando em um acordo e ficou a seguinte questão, Será que essas propostas vão caminhar aqui na Câmara dos Deputados? Acontece que hoje nós tivemos uma primeira sessão, sobre esse assunto. Acabou que ele não caminhou muito, mas a promessa é que, de fato, essas 4 propostas que atingem diretamente o STF, elas possam, sim, caminhar aqui na Câmara dos Deputados. Tiago. É isso. Então, a negociação continua. É saber se a PEC ainda vai ser analisada, votada, até mesmo aprovada. Marília Ribeiro, com as últimas informações do Congresso Nacional. Bom trabalho para você. Bom, Dora Kramer, a dúvida... Aliás, eu vou começar pelo Kobayashi, esse giro aqui, então. Pergunto para você, Kobayashi, a dúvida é saber se esses acordos entre o governo, o próprio Congresso Nacional e até o Judiciário, se tudo isso vai fazer com que o Congresso Nacional acabe engavetando mais uma vez essa proposta. Já foi engavetada outras vezes e agora vai sendo só adiada, Kobayashi? Pois é, e aí isso acaba sendo ruim. É ruim se for colocada em votação por mera retaliação, é ruim também se for tirada de votação por um acordo com o Judiciário. Não é legal que nenhuma decisão do Congresso, principalmente dos representantes do povo, sejam dependentes ou de acordos ou de desacordos com outros poderes da República. Então, já acaba sendo ruim por aí. Agora, em relação à Câmara dos Deputados, que é onde está esse projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, eu acredito que seja o ponto mais distante deste acordão feito em relação às emendas, porque o Arthur Lira talvez tenha sido aquele que menos participou, menos se sentiu prestigiado neste acordão, neste tipo de consenso chegado entre os entes do poder. Então, não sei se de fato não será levada adiante esta proposta, até porque é uma proposta popular. Tem grande amparo popular limitar as decisões monocráticas e se prestigiar as decisões colegiadas da Suprema Corte. E estamos em um ano eleitoral, em que os deputados dependem de popularidade. Talvez por aí seja algum caminho para que essa proposta vá adiante. Vamos ver se esse adiamento aí tem prazo de validade. Bom, Dora Kramer, pelo seu conhecimento
do funcionamento do Congresso Nacional. PEC, quando vai sendo adiada, é porque pode ser engavetada ou não necessariamente? O Kobayashi falou uma coisa importante. Talvez seja uma medida popular, que tenha um amparo popular por causa do Supremo. Dora. Olha, dessa altura, da maneira como as coisas estão postas, a questão não é se vai andar, se vai ser aprovada, não. A questão é ela estar ali, não é nem numa gaveta, porque ela fica mais num patamar acima, fica numa estante, fica numa prateleira muito próxima, que é para ser usada, é isso que o Koba falou, é como uma arma. Então, a função dela, tanto é que a gente viu, não é? Na hora que o Supremo fez algo que desagradou, rapidamente uma proposta que estava dormindo nessa prateleira há um ano foi tirada. E a importância dessas quatro questões, dessas quatro matérias, é justamente fazer esse papel nada republicano, né? Vamos aqui combinar, de ser uma arma. Eu não vou usar a palavra chantagem, porque eu não sou uma pessoa assim, muito dura, então não vou usar essa palavra, mas para ser usada como um certo instrumento de pressão. Essa é a função dessas propostas.